Vamos lá na revisão bem rapidinho na verdade, da correção da revisão que eu passei para vocês, tá? Algumas questões eu já fiz no quadro, eu vou falar bem rapidamente então. Aqui, quando nós temos triângulos, e eu tô destacando os ângulos, pessoal, é porque eu tô falando de triângulos semelhantes. Então, eu tenho que fazer os lados que são semelhantes. Por exemplo, como eu já expliquei em aula, esse ângulo aqui está representado por um tracinho e aqui por 2. Quer dizer que este lado, ó, 4, está para x, porque aqui também tem um tracinho e aqui tem 2. Como eu coloquei aqui, ó, 4 está para x. Assim como, por exemplo, eu quero descobrir, então, o x, eu vou pegar o outro valor que eu tenho já prontinho, ó. Assim como 8 está para 4. Aqui eu tenho 2 tracinhos no ângulo, aqui 3, aqui 2 e aqui 3. Então, eu monto essa fração, né, na verdade, essa equivalência e multiplicação cruzada, ó, 4 vezes 4, 8 vezes x, né, isolei o x, passei o 8 dividindo, então o x é igual a 2. E eu faço o mesmo procedimento para descobrir o y. Quando eu tenho assim, eu consigo observar que eu tenho uma junção de dois triângulos. Eu tenho esse triângulo maior, tá? E esse triângulo aqui menor. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que 4,8, porque é a soma, ó, do lado maior, 4,8 está para 2,4, assim como o 4 está para x. Lembrando que se eu comecei do lado maior, quando eu faço a outra fração, eu tenho que começar então do lado maior também. Então, como é que eu montei aqui, ó? Eu montei que 4 está para x, então, ó, do maior para o menor, assim como 4,8, ó, 4,8 está para 2,4, e aí faz a resolução. Quando eu chego, então, em Tales, bem tranquilo, né? Eu ensinei vocês passarem um lápis, ó, x está para 19,5, assim como 12 está para 18, ó, x, 19,5, 12 para 18, faz a continha. Aqui nós achamos 13. Quando eu tenho assim, não tem nenhum problema também. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, 4x mais 1 está para x mais 2, assim como 16 está para 18, ó, montei a equação, né? Montei a equivalência. Então, eu faço, ó, 4x mais 1 está para 18, assim como 16 está para x mais 2. Então, 18 vezes 4, 72x, 18 vezes 1, 18, né? Aqui 16x e aqui 32. Como eu tô vendo como é a equação do primeiro grau, eu botei x para um lado, números para o outro, e passei o 56 dividindo e simplificando dá 1/4. Aqui, ó, tem que cuidar, eu tenho que seguir a linha, ó, 3 está para 2, assim como x está para 1, e não tem mistério. E essa aqui que tem um monte de x, quem fazer bem direitinho, passo a passo, nem vai achar uma báscara, né? Uma equação de segundo grau completa. Ó, eu tenho que x está para x mais 4, assim como x mais 1 está para x mais 7. Então, eu desenvolvo, ó, faço lá a multiplicação distributiva, tá? Tenho tudo isso aqui. Aqui eu já vou cortar, ó, porque se eu passar esse x ao quadrado para cá, eu vou passar subtraindo e eles vão se anular. Então, eu já corto eles, tá? Aqui eu multipliquei por menos 1 ambos os lados, tá? Como é o meu rascunho, eu fiz automaticamente, nem representei. Então, virou 2x igual a 4 e eu passei esse 2 dividindo 4, que deu 2. As verdadeiras e falsas eu fiz com vocês, né? E aí, começando então operações entre radicais. Quando eu tenho mesmo índice radicando, eu consigo só trabalhar com os da frente. Então, aqui eu tenho, na verdade, ó, 3 mais 4, 7, raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, porque se eu somar 1 mais 1 mais 1, 3 raiz quadrada de 5. Quando eu tenho mais coisas assim, ó, desse tipo, o que eu vou fazer? Por exemplo,
eu uni primeiro, então, as raízes quadradas de 2. Então, se eu tenho 7 e eu devo 8, eu tô devendo uma, tá? Depois eu fiz para as raízes cúbicas de 5. Se eu tenho 6, e onde é que tá a outra raiz cúbica de 5? Aqui. Se eu tenho 6 e tenho uma, na verdade, então eu tenho 7. E aí, depois, o que a gente faz? A gente tem que tomar cuidado, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Raiz cúbica de 1, né, é 1. E como tá negativo, eu mantenho o sinal. A raiz quadrática, né, no índice 4 de 16 é 2. E aí tem um sinal para manter. E eu tinha esse 24 perdido que eu só agrupei aqui, ó. Então, eu tinha 2, perdi 2, fiquei com nada. E devia 1, devia 24, fiquei com menos 25. Multiplicações entre radicais, sendo o mesmo índice, eu posso multiplicar os internos, ó. Então, 5 vezes 7, 35. É o mesmo índice, ó, são raízes quadradas. Então, vai ser 16 dividido por 2, 18, né? Raiz de 18 no caso. Esses aqui eu também passei para vocês lá no início do ano. Transformar, então, em expoente fracionário. Ó, 2. Aqui, ó, como eu fiz o rascunho, eu coloquei bem do ladinho, mas é bem em cima. É o expoente, é 5 sobre 3. Tem que ficar bem aqui em cima, ó. Aqui, 7, 2/5, né? E 3, 4/6. Então, lembrando, né? 4/6 pequenininho como expoente. E eu posso fazer o contrário também. Sempre o meu divisor vira o índice. A área do paralelogramo, ó, eu tenho base vezes a altura, que foi indicada aqui. Tá aqui a base vezes a altura e a fórmula é essa, base vezes a altura por 2. Então, a minha base vezes a minha altura tá representando aqui. Eu vou fazer 2 vezes 4, que dá 8. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 4. A raiz de 4 é 2. E aqui eu cortei, porque se eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2, então eu tenho só 8. 8 é a minha área, ou seja, 8 unidades de medida ao quadrado. E aqui, ó, eu vou fazer x vezes x ao quadrado, x vezes 3, 3x, e menos 40 igual a 0. Vou fazer a báscara, vai dar uma raiz 5 e uma raiz menos 8. Aqui eu tenho que igualar tudo a 0. Então, eu vou passar esse x negativo para cá, esse 9 negativo para lá, e esse 2x ao quadrado para cá, também negativo, né? Vou unir os termos semelhantes, vou desenvolver a báscara e vai dar uma resposta, uma raiz somente, menos 3. E aqui, ó, é 4 mais, então tem que fazer primeiro a multiplicação, ó. Então, fica 4 mais x ao quadrado menos 4x igual a x. Depois, passa esse x para o outro lado, então, subtraindo ele.